Oi pessoal, conforme eu havia prometido para vocês, eu estaria disponibilizando material no portal e também a gente está utilizando o nosso grupo de WhatsApp, né, para estar fazendo essa troca de informações. Eu preparei essa aula sobre a revisão do diagrama de Venn. Na verdade é uma revisão sobre o que nós vimos na aula presencial, tá? Alguns colegas ainda chegaram a mandar mensagem para mim depois com algumas dúvidas e ficaram alguns exercícios também para vocês resolverem, né? Em seguida eu vou postar depois uma lista com novos exercícios a partir dessa nossa aula de agora, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, só explicando rapidamente, o diagrama de Venn é um sistema de organização de conjuntos numéricos onde os elementos são agrupados em figuras geométricas, né? Aquelas esferas, aquelas bolas, né? Como o pessoal fala. Aí uma parte de histórico, ele foi criado pelo matemático inglês John Venn, com o propósito exatamente de facilitar, né, essa representação dessas relações de união e interseção entre diferentes conjuntos. O diagrama de Venn também é chamado de diagrama dos conjuntos, diagrama lógico, tá ok? E ele é um bom método para a gente conseguir enxergar e organizar informações de pesquisas quantitativas. Daí o uso dele bem aprofundado na estatística. Vejam só, aqui nós temos exemplo de união e interseção entre dois conjuntos. Dados os conjuntos A e B, vejam aqui, deixa eu melhor ajustar aqui. Eu tenho um conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7. E eu tenho aqui um conjunto B, que é formado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9. A interseção deles é o 5 e o 7. Por quê? O 5 e o 7, eles estão presentes tanto no conjunto A, como vocês podem ver aqui, ó, 5, 7, quanto no B. Então, eles fazem parte da interseção. Ele é a parte central, tá, desses dois conjuntos que estão aí sobrepostos, ok? Já a união, só relembrando, é a soma de todos eles. No caso aqui, são os elementos sem nenhuma repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 formam o conjunto união de A e B, correto? Só relembrando, então, a união dos conjuntos A e B representa todos os elementos que estão em cada um desses círculos aqui, tá? Já a interseção entre A e B, essa parte central aqui, ó, ela consiste nos elementos que estão presentes em ambos os conjuntos de forma simultânea. Bom, exemplo de união e interseção em três conjuntos. Agora nós temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Os elementos de A são A, B, C, D. Os elementos de B são D, E, F, G. E os elementos de C são D, E, C e H. Quem é a interseção? A gente montando, ó, cada um deles, A, B, C, D no A, D, E, F, G no B e D, E, C e H no C, a gente percebe que o elemento D é comum em todos eles. Ó, é comum em todos os três conjuntos. Então, o D está presente no A, está presente no B, está presente no C. Logo, ele é a parte central dos três conjuntos, ok? Então, isso aqui representa o quê? A interseção entre os três conjuntos. Bom, vamos pegar esse mesmo exemplo para explorar um pouco mais. Ó, os elementos A e B, eles são exclusivos do conjunto A. Os elementos F e G são exclusivos do conjunto B. O elemento H, ele é exclusivo do conjunto C. Percebam aqui, o elemento C, ele aparece tanto no conjunto A quanto no conjunto C. Então, ele está entre esses dois. Perceba que ele não está no B, ó. Então, ele não faz parte da interseção central. A mesma coisa acontece com o elemento E. O elemento E, ele é comum ao conjunto B e ao conjunto C. Vejam só, o elemento E aparece no B, também aparece no C. Tranquilo? Vamos continuar. Relação de pertinência.
A relação de pertinência permite nos dizer se um elemento pertence ou não a determinado conjunto. Aquilo que nós estudamos lá na quinta série com a tia Teteca. Para isso, a gente utiliza os símbolos pertence e não pertence. Vamos aqui. Considere o conjunto A com os elementos A, B, C e D. Analisando, percebemos que o G, olha aqui embaixo, por exemplo, não pertence a ele. Assim, nós temos esse diagrama de Venn. A, B, C, D para o conjunto A e o conjunto G, e o elemento G isolado desse conjunto. Então, a gente pode afirmar aqui que o elemento A pertence ao conjunto a mesma coisa o B, o C e o D. E no caso, o elemento G não pertence, veja a anotação aqui, ao conjunto A. Relação de inclusão. Pessoal, a relação de inclusão também nós estudamos lá na quinta série, tá? Vamos só dar uma recapitulada. Bom, essa relação, ela permite dizer se um conjunto está contido ou não em um outro conjunto. Quando o conjunto está contido em outro, dizemos que se trata de um subconjunto desse conjunto. Aí a gente utiliza aqui a simbologia, contido e não contido. Um exemplo disso é a relação entre os conjuntos dos números naturais, como vocês percebem aqui, e o conjunto dos números inteiros. Sabemos que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros. Isto é, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Vejam, o conjunto dos naturais, esse aqui, ele é parte do conjunto dos números inteiros. Então, esse N, ele é parte de Z, correto? Continuando aqui, a gente vai abordar agora, ou revisar, né, a diferença entre dois conjuntos. Aqui nós temos o conjunto C, que está pintado, achurado aqui na cor azul, e nós temos o conjunto D, que é esse vermelho, tá? Vejam só, a diferença entre eles, ou seja, C menos D, será um novo conjunto formado por elementos que pertencem a C, olha aqui, e não pertencem a D. Então vejam só, essa parte aqui do conjunto C, ela fica branca. Por quê? Porque esses elementos aqui são da interseção, eles pertencem também ao conjunto D. Como nós estamos querendo achar a diferença, eu vou fazer a retirada dessa parte, correto? Então a gente vai representar através do diagrama de Venn a diferença desse jeito aqui, C menos D, exatamente como está mostrando a figura. Bom, continuando aqui, vamos pegar alguns exemplos aqui de exercícios resolvidos. Olha essa primeira questão, pessoal. Na figura aqui, desses três conjuntos, A, B e C, temos representados, que são conjuntos A, B e C dão de juntos. A região colorida, ou seja, essa parte verde aqui, ela representa o conjunto. Aí nós temos aqui as 5 alternativas. C menos A interseção B, A interseção B menos C, A união B menos C, A união B união C ou A interseção B ou interseção C. Vamos fazer agora a análise dessa imagem. Vejam só. Aqui nós temos o quê? O conjunto A e o conjunto B. E eu estou retirando o conjunto C. Então, essa parte que está achurada aqui, da cor verde, ela pertence a A e B, a interseção entre A e B. E eu retiro a parte C, que está aqui embaixo. Vejam que a parte C, ela não está achurada na cor verde. Então, vamos olhar aqui a explicação. Lembrando das operações com conjuntos, sabemos que a interseção entre os dois conjuntos, no diagrama de Venn, é dado pela parte comum entre eles. Olhem a imagem aqui, Considerando esses conjuntos A, B e C e colorindo a interseção entre A e B, a interseção entre A e B, nós temos toda essa parte colorida. Percebam, se nós tirarmos os elementos do conjunto C, essa parte aqui de baixo, a gente vai voltar exatamente à figura inicial da questão. Ou seja, a gente está fazendo a interseção entre A e B e tirando os elementos ou o conjunto C da jogada. Ou seja, o que nós temos de fato? A
interseção B menos o C. No caso aqui seria a alternativa B. Bom, vamos à segunda questão. Crianças de uma escola participaram de uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Após a campanha, verificou-se que 80% das crianças receberam a vacina contra a paralisia, 90% receberam a vacina contra o sarampo e 5% não receberam nenhuma nem outra. Determine o percentual de crianças dessa escola que receberam as duas vacinas. Vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Então, nós temos o conjunto do sarampo, que está aqui, e nós temos o conjunto da paralisia, que eu coloquei aqui do lado. Então, nós criamos esses dois conjuntos. Ó, ele quer saber paralisia e sarampo, né? Então, vamos aos dados. 80% das crianças recebeu vacina contra a paralisia. Então, contra a paralisia, a gente tem 80%, que eu vou chamar aqui de 0,8. Tá? 90% receberam a vacina contra sarampo, que eu chamei aqui de 0,9. E 5% não receberam nenhuma nem outra. Esse 5% não é 0,5, pessoal. É 0,05, tá? Porque se vocês, por algum descaso aí, colocarem, um descuido, colocarem 0,5, vocês estão jogando esse fator para 50%. Então, é 0,05 e perceba aqui na montagem do nosso diagrama que ele está fora dos conjuntos de sarampo e paralisia, ok? Então, a gente tem 0,9 do sarampo, 0,8 da paralisia e 0,05 que não receberam nenhuma nem a outra. Então, ele quer saber o percentual de crianças que receberam as duas. O que ele está perguntando, gente? Ele está querendo saber a interseção central aqui, ó. Ele quer saber a interseção entre sarampo e paralisia. Bom, é fácil saber. Quem tomou a vacina exclusivamente de sarampo foi 0,9 menos a parte central. A paralisia é exatamente o mesmo raciocínio. Eu tenho que esses 80% menos a interseção, ou seja, 0,8 menos x, correto? E fora eu vou ter o quê? O 0,05. Bom, nós já vimos que o conjunto união de todos eles forma o 100%, correto? Então, a gente vai ter o seguinte, 0,9 menos x, mais 0,8 menos x, mais 0,05 é igual a 100%, ou seja, igual a 1. Fazendo essa continha aqui, ó, 0,9 mais 0,8 a gente tem 1,7, mais 0,05, 1,75. Menos x eu cancelo com mais x, eles se anulam e eu vou ter aqui menos x igual a 1. Então eu vou ter o quê? Menos 1,75 menos x igual a 1. Resolvendo, aqui nós vamos ter que menos x é igual a 1, aí o 1,75 passa subtraindo para cá. Então eu vou ter de fato que x é igual a 0,75, que equivale a 75%. E assim foi resolvida essa questão. Aqui, colegas, temos um terceiro exemplo. Vejam só. Foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem. Obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 assistem ao canal B, das quais 150 assistem ambos os canais A e B, e 80 pessoas assistem a outros canais distintos de A e B. O número de pessoas entrevistadas foi... Então, na verdade, aqui ele quer saber o meu conjunto universo, ou seja, o total de pessoas que participaram dessa pesquisa. Vamos olhar aqui. Analisando a questão, nós temos o seguinte: 150 pessoas assistem ao canal A e ao canal B. Logo, ela ocupa essa interseção central. Ó. Tá aqui o meu conjunto A representando o canal A e o meu conjunto B representando o canal B. E aqui, ó, a interseção entre eles, onde eu digo que 150 pessoas assistem aos canais A e B. Ou seja, simultaneamente assistem esses dois canais. O número de pessoas que assistem ao canal A
é 300 no total. Amigos, esse A todo aqui é 300. Se já tem 150 que está em conjunto com o B, exclusivamente assistem ao A outras 150 pessoas. Viram? Ficou bem fácil da gente entender. Eu já tenho uma interseção entre A e B, que é 150. Se o A sozinho, vale 300, se eu já tenho 150 no B, o A exclusivo é 150 também. Então, a gente coloca, no caso aqui, 150 dentro desse círculo roxo, pois é o número de pessoas exclusivas desse canal. Continuando. O número de pessoas que assistem exclusivamente ao canal A, somado ao número de pessoas que assistem tanto o canal A quanto o canal B, é 300. Isso é só uma leitura do que a gente está fazendo aqui. Repetindo o processo para verificar as pessoas que assistem exclusivamente o canal B, esse aqui, e fora desse círculo ainda tem 80 pessoas, né? A gente colocou aqui embaixo, olha, um terceiro círculo, tá? Para indicar quem está fora de A e B. O que a gente vai precisar fazer? Olhem só, voltando aqui para o enunciado, ele fala que 270 pessoas assistem ao canal B. Então vem para cá. Se já tem 150 aqui, a gente sabe que o B total é 270, então exclusivamente 120 pessoas, olha aqui, assistem o canal B. Se for somar com os 150, vai dar o total que está na questão de 270 pessoas que assistem o B. Bom, agora fica bem fácil a gente entender quantas pessoas foram entrevistadas. É o somatório de todos os subconjuntos. Então aqui eu tenho quem assiste exclusivamente o A, 150, quem assiste A e B, 150, quem assiste somente o B, 120, e quem não assiste nem A nem B, 80. Totalizando aqui 500 pessoas, que é o enunciado da letra D. Bem, pessoal, eu acho que com esses 3 exemplos a gente consegue relembrar, né, o que nós já havíamos estudado, e creio que a gente consiga também resolver os exercícios que ficaram, que eu passei em sala de aula, tá? Eu vou fazer o seguinte, até amanhã eu vou estar disponibilizando para vocês, vou resolver mais umas 3 questões, ok? E vou passar uma lista com mais exercícios, tá? Para fixar esse assunto e a gente já conseguir finalizá-lo, tá legal? Fiquem com Deus aí. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem também pelo WhatsApp, lá, mandem para o grupo, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu estou à disposição de vocês, tá legal? Fiquem bem aí.